Glória a Jesus, Espírito Santo de Deus. Abra a Bíblia, igreja. A Bíblia livro de Colossenses capítulo 2. Amém? Colossenses capítulo 2. Epístola do apóstolo Paulo, a carta de apóstolo Paulo à igreja dos Colossenses, aos Colossenses, né? Glória a Jesus. A gente olha essas cartas, igreja, Paulo, né? Ele falando com o ministério, né? Com o povo, e a gente fica olhando assim, eles cumpriram, né? Que descansaram já no Senhor, que dormem no Senhor, nas suas missões, e nós estamos aqui na nossa luta. Sim ou não? A gente olhar essas cartas, ver os irmãos, que Paulo leva a palavra, a igreja que Paulo pregava, discípulo, né? Jesus pregou, e a conclusão, nós vemos ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus sendo pregada, vendo ser anunciado o reino do Senhor Jesus Cristo, a volta de Jesus vindo, né, ressuscitar aos mortos, para depois vir buscar, né, e a igreja de Cristo. E a gente olha aqueles que, glória a Deus, igreja, glória a Deus, que aqueles que a gente olha, que durante esses anos todos que se passaram, que ouviram a palavra de Deus, né? E foram dormir no Senhor. Dormiram no Senhor, estão sendo de Abraão, esperando o grande dia chegar. Aleluia, glória a Deus. Felizes são eles, igreja. E nós estamos na luta ainda, né? Nessa luta contra a carne todos os dias. Nossa luta contra a nossa vontade todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Mas nós vamos conseguir em nome de Jesus, como eles conseguiram. Como muitos irmãos em Cristo que dormem no Senhor, descansam, né, no Senhor. Porque a obra de Cristo ela é trabalhosa, não é fácil trabalhar para Cristo, né? A gente passa muita coisa, a gente vê muita coisa, é duro, igreja. A obra de Deus é muito dura, né? Não é fácil para a gente. Então por isso que muitos preferem o mundo, a facilidade do mundo, por isso que muitos se lançam ao mundo, se lançam à morte, porque elas é como se a pessoa que fosse de Cristo, ela largasse Cristo, é como se fosse suicida, né? Eu vou me suicidar, vou jogar no mundo, porque o mundo mata, o mundo é ruim, o mundo destrói. E a pessoa pula no mundo, mergulha no mundo. É como se ela estivesse pulando de cabeça, né, no abismo. Porque ela está no céu, e do céu ela... Quem sobe num avião, cair na terra, vai morrer. Suicidou, ele pulou. É a mesma coisa. A pessoa que está em Cristo Jesus, e quando ela larga a presença de Deus, é a mesma coisa, é um suicídio, porque ela larga a vida para a morte. Porque a palavra vai dizer que aquele que está em Cristo Jesus está o que? Vivo. Porque há um espírito de vida nela, o Espírito Santo habitando nela. Mas desde o momento que o Espírito Santo sai daquela pessoa, ela está o que? Morta. Então ela se suicidou. Ela mesmo tirou a sua própria vida, né? Tirou a vida que está nela. Eu decidi, não quero mais viver, não quero mais o Espírito Santo na minha vida, não quero Deus na minha vida. Está o que? Se suicidando. E o suicida tem salvação? Não tem, não. O suicida ele não tem salvação, hein, igreja? Só tem salvação aqueles que, né, morrem ao ponto da salvação, aqueles que lutam pela vida. Mas tem gente que está lutando pela morte. Eu quero morrer. Aleluia, glória a Deus. Olha o que está escrito aqui para a gente
tem sido a nossa luta por vocês, Paulo está dizendo, né? Pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Aleluia, glória a Deus. A luta, Paulo está dizendo, né, que grande é a luta, igreja. Grande luta. E isso que Paulo está falando é uma verdade, porque nós, igreja, lutamos por muitas vidas, sim ou não? Nós que servimos a Cristo Jesus, a nossa vida é uma luta. E a gente luta por pessoas que veem a gente, são pessoas que estão presencial com a gente, que veem a gente todo dia, que podem estar conosco todo dia, mas também a gente luta por vida de pessoas que a gente não vê. Como assim? Que nunca viu a gente. São assim, pessoas que pedem uma oração por alguém, né? Aí ela pede uma oração por alguém, de um familiar que a gente nem conhece, nunca viu você. É o que Paulo está dizendo. Então a nossa luta todo dia. Porque alguém pede uma oração, nós temos que fazer o quê? Nós oramos. Nós oramos. Nós buscamos de Deus. Nós entendemos aquele pedido que a pessoa faz. Aleluia, glória a Deus. Né? Então, muitas vezes a pessoa ela acha que a obra de Deus ela é só presencialmente. É só para aqueles que o veem. Tem gente que não entende que muitas vezes, irmão, ela está fazendo uma obra de Deus, orando por pessoas distantes, fora. Pessoas às vezes que pedem uma oração para ela, e são pessoas que ela nunca viu, e a pessoa nunca viu ela, mas alguém encontra ela no ônibus, em algum lugar, e fala para ela: me ajuda na oração pela vida do fulano. Eu vou te dar o nome do fulano de tal aqui, ó. Ora para essa pessoa, me ajuda na oração pela vida dessa pessoa. É o que Paulo faz, igreja. Orar, ele diz aquilo que sabe que grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, por muitos outros que não me viram a face a face. Porque muitos viram, outros não viram. Aleluia, glória a Deus. Não precisa da gente orar pelas pessoas. Quando nós fazemos orações na igreja, quando nós oramos por aqueles que estão nos hospitais, nós estamos orando por pessoas que nunca viram a nossa face, e pessoas que nunca vão ver a nossa face. E muitas vezes a pessoa, ela não quer orar pelas pessoas. Por isso que Jesus disse que devemos orar um pelos outros. Ainda que a pessoa não olhe por você, mas tu ora pela vida da pessoa. Nunca deixe de orar. Tem gente que às vezes está na igreja, irmão, eu vejo a pessoa que fica desanimada de fazer uma oração. Ora pela pessoa que está no presídio. A pessoa nem se importa. Ela fica com a boca fechada. Ela nem ora. Ora por aquele que está no hospital. Ela nem ora. Ora por aquele que está lá no Pinel, no manicômio. Ela nem ora. Ora por aquele que está no centro de habilitação. Ela nem ora. Sabe de quê? Porque ela não tem ninguém da família dela lá. Ela não tem ninguém da família. Ora por aquele que está no crime. Ela não ora, porque ela não tem ninguém da família dela que está lá. Igreja, a gente não precisa ter que orar por aquilo que você conhece, não. A gente tem que orar por todas as pessoas. A hora da oração, irmão, tu tem que invocar o nome de Deus por todo mundo. Sabe por quê? Porque tu não sabe o dia da manhã. Você não sabe se amanhã, aleluia, como nós estamos aqui, porque nós fomos supridos por oração de pessoas que a gente nunca viu. Como nós fazemos orações aqui, então nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus por essa oração. De alguém que ora: Senhor, toma aqueles que estão lá no vício, Senhor, aqueles que estão no alcoolismo, Senhor, aqueles que estão lá fora na prostituição. Então essa oração, aleluia, glória a Deus, alcançou a gente para a gente estar aqui. Mas quando a gente pede: irmão, estamos orando por aqueles que estão lá fora, pouco vejo a igreja orar, pouco vejo as pessoas abrir a boca e interceder ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Eu não tenho família lá, eu não tenho ninguém parente lá, eu não tenho um conhecido lá, eu não vou orar por ele lá, eu não vou ganhar aquela alma para Jesus, não. Eles não me viram, não, irmão. A obra de Deus é orar um pelo outro. A obra de Deus é nós estar ali, né?
intercedendo pela vida da pessoa. Aí ele vai dizer assim, ó, faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculando-os em amor, tenham toda riqueza, plena convicção no entendimento, para conhecimento do ministério de Deus, que é Cristo, a igreja. Amém? Olha aí o que Paulo está dizendo. Então, por que Paulo está dizendo que ele faz o quê? Que ele o quê? Que ele ora a igreja. Aleluia, glória a Deus, né? Que a luta dele é muito grande para que viram e para que não viram. Aleluia, glória a Deus. E a gente não tem que, às vezes, ficar só orando por aquele que a gente está vendo, não. Aleluia, glória a Jesus. Por aquele que você está vendo, não. Porque Deus levantou você como boca de Deus na terra para orar e pregar o Evangelho. Mas se você não pode chegar com o Evangelho em vida de pessoas, aleluia, glória a Deus, você ore por elas, lute por elas, interceda por elas. Sabe por quê, irmão? Um dia você teve lá na lavação do pecado, aleluia, glória a Deus, e tem pessoas que estão lá fora precisando da sua oração, precisando ser alcançado, e desse teu trabalho de orar. É que Paulo está dizendo. A igreja, ela precisa ter um trabalho da oração, ter um trabalho de orar por vida de pessoas que estão lá fora. Não é só para aquele que vem da igreja, não. Porque o Evangelho não é para aquele que vem da igreja. O Evangelho é para aqueles que estão fora da casa, aqueles que estão distantes. Jesus não pregou, igreja, aleluia, para aqueles só o que nos servia, mas Jesus pregou para todos. Então a palavra de Deus é para todos. Nós temos que, aleluia, glória a Deus, orar por todas as vidas. E às vezes eu vejo, sabe o que acontece na igreja? O cansaço da igreja em oração. Quanto mais quando a pessoa ore, irmão, estou fazendo uma oração no altar aqui, orando pelas pessoas que estão lá fora, né? No crack, nas drogas, a pessoa fica calada, irmão. Ela não abre a boca. Sabe por quê? Ela, eu não estou, ô bispo, eu não estou no crack, ô bispo, eu não estou na prostituição, ô bispo, eu não estou passando por esse tipo de problema, então eu não vou orar não. Irmão, mas um dia você teve algum problema na sua vida e que alguém orou por você. Você não chegou na igreja porque você quis, não. Porque Jesus vai dizer, ninguém vem a mim se o Espírito de meu Pai a mim não trouxer. A pessoa chegou na igreja porque alguém orou pela vida dela, alguém que ela nunca viu a face da pessoa, e o Espírito Santo, aleluia, a obra do Espírito Santo alcançou aquela vida, e ele convenceu aquela pessoa para estar na casa, convenceu ela do pecado, da vida que ela vivia. As pessoas que ela acha, igreja, tem problema na vida da pessoa, que não é a droga, não é que tem problema na vida da pessoa, que a droga na vida da pessoa é coisa pequena. Tem coisa na vida da pessoa que o crime é coisa pequena. Tem problema na vida da pessoa que tem certo tipo de coisa que é tão pequeno, irmão, que ela consegue largar fácil, ela consegue resolver fácil. Tem gente que consegue ficar, que consegue ficar uma semana sem fumar, né? Eu fico uma semana sem fumar, talvez eu ouço a pessoa falar, né? Eu fiquei uma semana sem fumar, fiquei 6 meses sem beber. Então isso não é um problema na vida dela. Mas tem gente que não consegue ficar um dia sem se prostituir. Prostituição não é só deitar um homem com a mulher com o homem, no meio lá na rua, não, igreja. É outro tipo de coisa. É muito além do que isso. Né? Então, a gente tem coisa na vida da pessoa, irmão, que aquele problema que está aos olhos da pessoa, aquilo ali não é nada, não. Mas tem coisa muito maior. Às vezes, uma influência espiritual maligna, né? Eles são espíritos hereditários que passam de geração em geração para a vida da pessoa, que acompanham a vida daquela pessoa, que deixa ela cega espiritualmente, que não deixa ela erguer. Então, por isso que nós temos que orar, igreja, pedir ao Senhor, interceder a esse Deus, né? Aleluia. Ele vai dizer assim: em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Diga isso a vocês, para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Argumentos falaciosos. A igreja tem que tomar cuidado, se acontece. Pessoas que vivem arrumando argumentos para se livrar de quê, igreja? Da palavra de Deus. Tem gente que vive arrumando um argumento, palavras faliciosas para se livrar de Deus.
para colocar um testemunho diante de Deus, dizendo assim: Deus sabe o porquê, porque olha porque falaciosos. Então a igreja ela precisa estar atenta sobre isso, porque tem muitas pessoas que elas vivem assim, como Paulo ele vem dizendo assim, argumentos falaciosos. Tem gente que fala muito, igreja, que gosta de levar a pessoa, da conversa. Aleluia, glória a Deus. Eu que a gente está vendo de crente hoje sendo levado na conversa, não está no gibi. Aí, tanto argumento, porque embora ausente em pessoa, perdão, é isso mesmo, porque embora ausente em pessoa e em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa obra de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo vem dizendo, né, acerca da fé do povo. A fé do povo, igreja. Nós temos que ter a fé em Cristo Jesus. Manter a nossa fé. A fé da gente não é só para a gente, não. Mas é a fé que a gente demonstra para as outras pessoas. Ajude as outras pessoas. Às vezes a pessoa quer ter uma fé para ela. É claro que na vida, igreja, a gente tem que obedecer a direção de Deus. Nem tudo que a gente quer, Deus quer. Nem tudo que a gente acha que é bom, para Deus é bom. Nem tudo. Nem todo ato de bondade que a gente acha que está cometendo um ato de bondade, isso é bondoso, é bom, mas para Deus não é. Porque Deus enxerga coisa além do que a gente enxergamos. Deus ele vê uma alma na vida de uma pessoa, do ser humano, malícia do coração. A Bíblia fala isso. A malícia do coração do homem, tem gente, igreja, que ela se mostra bondosa, mas é malícia. É algo que a pessoa não consegue compreender. A pessoa olha, né? Poxa, o fulano é tão bom, mas aquela bondade não é bondade, aquilo ali é malícia do coração. É algo que para Deus é ruim. Mas a gente, muitas vezes, fala, né? Poxa, o fulano de tal, olha, é tão bom, mas é malícia. São pessoas que vivem, mostrando através da palavra bondade, mas as atitudes são perversas diante de Deus. E Deus não se agrada da igreja, né? Ele vai dizer assim, aleluia, glória a Deus. Dizer assim, aleluia. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o sim? Não, é o sim mesmo. Oi? Não, falei não, já falei o sim. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continuamente a viver nele, estando enraizado e edificado nele e confirmado na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Tenha cuidado para que ninguém venha a encerrá-lo com as suas filosofias e vãs sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. Está vendo? Porque tem gente que ela tem o quê? Botar uma filosofia mundana na vida das pessoas, da igreja de Cristo. Outros tentam levar você a um caminho fora de Deus. Ontem estava pregando uma página falando acerca disso. Porque Deus dá uma direção para a pessoa. A pessoa ela tem um pastor que está cuidando dela, dando direção para ela. Aí ela vai em outro lugar, chega lá e vai ouvir aquilo que o quê? Que a carne dela quer. É a vontade da carne dela quer. Mas Deus o pastor que Deus deu para ela cuidar dela, que Deus colocou ela na mão do pastor para cuidar, ela não quer ouvir, porque ela muitas vezes acha que a palavra que o pastor que Deus colocou na mão dela é dura, não é uma palavra boa, não é uma palavra que ela precisa ouvir. Eu preciso ouvir essa palavra aqui. Eu quero ouvir essa palavra. Eu não estou vivendo uma vida totalmente perdida, mas eu quero que eu preciso ouvir que Deus está comigo. Eu preciso ouvir que Deus está comigo. Eu quero, não, Senhor. Se Deus falar que não está comigo, se Deus falar para mim que
que vai fazer acontecer, a Deus não serve para mim não. O pastor, a igreja para mim não serve. A igreja boa para mim é aquela igreja que está me falando aquilo que eu quero ouvir. Então, irmão, o caminho é perverso, porque Deus nunca vai tirar a razão do teu pastor para dar razão para o outro pastor, para o vizinho. Porque a Bíblia vai dizer que cada um cuida da tua casa, que cada pastor cuida da sua ovelha. então o problema muitas vezes é isso. A pessoa está no lugar, ela quer ouvir a direção do outro, porque lá é melhor. Então estou dizendo que o Deus da tua casa é pior, então tu vai ter o de Deus que você merece. Porque muitas vezes desqualifica, né, ao nosso pastor, a nossa igreja, o nosso ministério, aquilo que Deus nos entregou, para que a gente possa dar razão para o outro lado, porque eu ouvi o outro lado, porque o outro lado diz que lá eu posso viver, lá eu posso fazer, lá é assim, lá é aquilo outro, e a pessoa se perde no caminho. Isso que Paulo está falando. Paulo, a igreja, ele pregava a igreja mesmo de longe, as pessoas ouviam Paulo e obedeciam a direção de Paulo. Paulo não estava todo o tempo junto com a igreja, unido com a igreja. Ele escrevia a carta e as pessoas obedeciam a Paulo através da escritura, da carta de Paulo, da palavra. Então, as pessoas têm pastor presente e ela não quer obedecer o pastor. Deus usa o pastor e ela, Jesus, ela dá as costas para Deus, das costas do pastor, como se Deus fosse um brinquedo, como se Deus não falasse nada, que a vida que ela está vivendo é uma maravilha. E o povo obedecia. Se Paulo exortava de longe, a quilômetros de um país para o outro, envia uma nova, cada povo olhava e obedecia. Nós, igreja, que está todo dia diante do pastor e Deus falando, a gente está dando as coisas do pastor. A gente não quer ouvir o que o pastor fala. Se a gente está fácil para o pastor dos dias. Aleluia, glória a Deus. E a gente precisa entender isso. Porque Deus está falando comigo, com você, nós também isso. Ouça a direção do teu pastor, irmão. Porque se você não ouvir a direção do teu pastor, tu vai perecer. Porque Deus não deu outra vida que você. Deus não entregou você em outra casa, em outro ministério. Deus não entregou você na vida de ninguém. E eu falo para você, eu não gosto, irmão, de ficar administrando. Quando vem crente de outro lugar me pedir direção, eu já falo logo, tem que falar com o teu pastor. Tem muitos que falam para mim assim, eu tenho preconceito com isso que Deus. Eu falo assim, não, meu pastor não. Aí não tem tempo não. Aí eu atendo. Né? Eu já atendi pastor, atendi, né, pastor que não é pastor presidente, mas é pastor congregado. Eu já atendi um montão de gente, missionários, né? Glória a Deus. Eu até falei com a pastora, aquele jovem, né, que o missionário Roberto, né, missionário Roberto, casou. Não lembra que eu falei um jovem que estava sendo a presença de Deus, que o caminhão passou em cima dele em São Paulo, e ele me chamou, falou que Deus mandou ele me chamar, e eu dei uma palavra para ele, porque ele estava envolvido, né, com uma jovem que não era de Deus, ele estava insistindo, que Deus falou com ele. Aí eu falei para ele, Deus mandou você subir um monte agora, vai para o monte. E não vai falar contigo no monte. Porque você quer ser a presença de Deus, porque você escolheu aquilo que você quis, não foi que Deus. Agora de semana ele botou uma foto no Facebook, casou, todo feliz, todo bonitão. Glória a Jesus, irmão. E eu falei para ele, o Senhor está dizendo que vai preparar valor para tu. Que a valor que ele preparou não é o tempo teu, não. Espera, tenha paciência, vai fazer a obra. Vai só para o monte agora que Deus vai falar contigo. Eu tenho o número dele até hoje, eu vi no Facebook esse dia. Então Deus faz a obra, irmão. Então a gente precisa falar com alguém que o pastor não dá atenção. Mas a igreja aqui, o pastor está o tempo todo dando atenção, orando pela vida. E Deus aconselha, todo tempo Deus aconselha, e muitos não querem dar o quê? Ouvido, igreja. Ouvido para Deus, para os conselhos de Deus. Eu quero ouvir o pastor fora, porque o pastor fora não tem compromisso com você. O pastor fora, ele vai falar para você, porque ele não está vivendo com você, ele não está chorando contigo, ele não está sofrendo contigo, não. Eu passei um problema na minha vida, que, né? E eu falei, e Deus falava assim comigo assim, ó, sabe o que acontece, meu filho? Na hora da dor, não vai ter outro de fora que vai estar sofrendo, vai estar chorando, não. E eu passei. Sabe por quê? Porque muitas vezes acontece, nós, sem sabedoria de Deus, sem buscar em Deus a sabedoria, nós não queremos ouvir o nosso pastor porque é duro. A gente acha que é duro.
o meu pastor, ele é muito cachado. O pastor disse, não, pastor não, é Deus, irmão. O conselho vem de Deus. Aleluia, glória a Deus. O conselho vem de Deus. O que Deus faz aqui é de Deus, não é minha não. Aleluia, glória a Jesus. Se fosse por mim, eu estava até em outra igreja congregado. Aleluia, não estava nem aqui dirigindo igreja, não estava nem aqui, estava em outra igreja. Sabe o que é de quê? Não quer sentar lá, eu assistir o culto, para casa e ir embora. Ia para o meu trabalho, fazer minhas coisas. Mas eu estou aqui porque é na direção de Deus, porque Deus quer que eu esteja aqui. Porque Deus quer, porque eu já falei por Deus, o dia que Deus não tiver satisfeito, ele me tira, entrega a igreja para outro que Deus enviar, porque a casa é dele, a obra é dele. Não é meu, não sou dono de igreja nenhuma não, irmão. Não estou preso aqui em igreja nenhuma não. Não estou amarrado em igreja não. Jesus me fez livre, mas eu estou aqui porque ainda estou sob a direção de Deus, porque Deus permite, irmão. Aleluia, glória a Deus estar aqui. Amém? Em nome de Jesus. Então recebe essa palavra na sua vida hoje. Recebe, ouve a voz do teu pastor. Aleluia, glória a Deus. Ouve a voz do teu pastor. Aquilo que o teu pastor direciona para a tua vida, pega na tua vida, irmão. Porque senão tu vai perecer. Senão tu vai perecer. Felizmente, a palavra de Deus é essa, irmão. Se ele não ouve a Deus, se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. E que Deus tem a ver com isso, irmão? Deus não está falando. Deus antes avisa. Antes do povo ser levado a cativo para a Babilônia, Deus passou quantos anos avisando, irmão? Para consertar. Deus teve paciência. O seu Deus é um Deus que tem paciência, irmão. A gente precisa entender isso, que Deus tem paciência. Deus ele dá para a gente o tempo necessário para a gente tomar a decisão certa, a atitude certa. Se eu não quero, Deus não tem nada a ver comigo. Deus então tem, o nosso Deus é paciente. Aleluia, glória a Deus. Ele levou anos falando com o povo, falando, nos instruindo o povo. Levantou profetas para falar com o povo. Profetas foram humilhados, não quiseram ouvir, escarneceram. Até o dia que chegou ao cumprimento da palavra de Deus, que Deus leva o povo cativo, irmão. Então, Deus tem paciência, Deus tem paciência. Agora, as pessoas que elas desafiam Deus, elas querem desafiar a Deus, irmão, porque não querem ouvir a Deus. Acha que Deus, igreja, está satisfeito com a vida dela. Deus não tem paz com o pecado, irmão. A gente precisa entender isso. Deus não tem paz com o pecado. Deus não adianta, Deus não vai habitar no meio do teu pecado. Deus não vai estar comigo no meu pecado. Deus não vai se alegrar no meu pecado. Deus não vai ter prazer no meu pecado. Deus não vai, irmão. Não vai. Aleluia, glória a Deus. Deus não vai. Então, a nossa vida é desse jeito, irmão. Então a gente precisa, hoje que a gente tem menos vista, é pessoas querem ouvir o pastor. Se a liturgia é uma palavra que agrada a ela dá glória a Deus, levanta a mão. Mas se a liturgia da palavra não é aquela que não agrada a ela fica calada. E o semblante, como a Bíblia vai dizer, né? O semblante deles. Porque não aceita a palavra de Deus, irmão. Mas a Bíblia é para trazer para a gente a nossa vida o que? Conselho, direção do céu. Deus não quer você na casa de Deus para você ir para o inferno. E Deus também não quer você no mundo para você ir para o inferno. Aleluia, glória a Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Receba essa palavra na sua vida hoje, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Espírito Santo de Deus poderoso.